Amor e Verdade de Saquarema, que vai fazer a palestra Evoluindo pelo Perdão. Sim, É isso? é isso. Eu criei aqui uma página de abertura e é do livro Sinal Verde, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Número 13, antagonistas. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência na sua própria escolha. Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão, no veículo do amor. Então, agora, vou pedir a um dos nossos irmãos que faça a oração de abertura. Alguém quer? Oi, sou eu? Vai, Fernando. Vamos, Fernando. Já levanta o braço logo. Você está precisando orar, que Fernando. bom. Oi, Paulo. Você está precisando orar. Sempre. Orar sempre é bom. Né? É que bom ter o Paulo aqui. Então, vamos começar, não vamos pedir, não, vamos agradecer, gente. Vamos agradecer a vida. Agradecer, podemos estar reunidos aqui, hoje trazendo aqui um amigo queridíssimo, um irmão para mim, para falar de um tema difícil no mundo de hoje, questão do perdão. Mas sem perdão não há transformação, a gente não aprende a perdoar, a relevar, mas sobretudo verdadeiramente perdoar, não há progresso, não há evolução. Então, Pai, obrigado pela chance de hoje. Nosso irmão Jesus conosco sempre está. Instrumentalize, juntamente com os mentores dessa casa, nosso companheiro Paulo Almeida Santos, no estudo de hoje. E que possamos agregar novos valores ao nosso perispírito, vibracionalmente, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, Paulo, a sala é sua. Vamos começar. Boa noite a todos. Eu vou ficar só com um cantinho da sala. Agradeço muito a oportunidade de vocês me convidarem para trabalhar, né? Porque, na verdade, o grande beneficiado é quem trabalha, porque nós estudamos para poder trazer alguma coisa minimamente interessante e, claro, quando a gente estuda, nós sempre aprendemos. Então, como o Fernando falou, a gente falar em perdão é uma coisa completamente complicada nos dias de hoje, em razão da nossa tão pequena evolução no decorrer de tantos anos que se passaram, né? Mas quando a gente fala assim em evoluir pelo perdão, a tônica que se pretende dar é a qualidade do perdão do ponto de vista de nos tornarmos melhores, com uma influência disso diretamente na nossa matéria física,
e na nossa matéria espiritual. Não é só uma questão de consciência, de coração, é uma questão molecular, é uma questão de transformação do nosso corpo, né? Então, nós sabemos que, como espíritos, somos uma centelha de luz criada por Deus, uma centelha energética, que é envolta por um corpo espiritual denominado perispírito. Todos nós sabemos disso. Esse perispírito ele se agrega ao corpo quando nós estamos encarnados, né? Então, o perispírito é um invólucro fluídico semimaterial que serve de veículo à manifestação do espírito no plano espiritual. Ele é constituído de fluidos próprios do mundo em que estagia. É uma condensação do fluido cósmico em torno da alma. Então, a gente há de lembrar que o nosso corpo material também é retirado do perispírito. E o nosso corpo espiritual, também é retirado do fluido cósmico universal. E o nosso corpo espiritual, do mesmo modo. E a gente percebe que ambos têm a mesma origem, né? Com manipulações diferentes. A gente sabe, por exemplo, na tabela científica de periódicos, né, onde nós temos os elementos químicos, eles se transformam, às vezes, por uma coisa insignificante, de uma coisa salutar, passa a ser até algo muito prejudicial. No caso aqui, vem do mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal, tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual, sendo que o nosso corpo perispiritual é um corpo eterizado, né? Intangível, vamos dizer assim, né? Então, a natureza do perispírito ele guarda uma relação com a natureza da pessoa. Ou seja, nós temos o perispírito de acordo com as nossas vibrações mentais, com o nosso estado evolutivo, né? Então, evidentemente, aqueles que são mais evoluídos, eles têm um perispírito mais fluídico, né? Por conta das transformações que aconteceram em razão da evolução da pessoa. Aqueles que têm uma dificuldade de compreender os sentidos de amor, de justiça e caridade, que são as grandes lições de Jesus para nós, né? É o nosso norte, verdadeiramente, atuarmos no amor, na justiça e na caridade. Aqueles que têm essa dificuldade de compreensão ou que estão longe disso, eles não conseguem trazer para o perispírito essa natureza mais fluídica. Então, é uma matéria mais densa, né? Uma matéria mais condensada, né? Que, de certo modo, nos escraviza aqui nesse planeta Terra, nos impedindo de dar um salto de qualidade, habitando outros planos, né? Porque nós não temos a possibilidade física e espiritual de volitarmos, de nos destinarmos a outro mundo por conta das nossas imperfeições morais que nos dão esse peso, esse chumbo, né? E nós sabemos que aqueles espíritos que ainda têm uma natureza muito material, ainda vivem muito na matéria, que não têm, por exemplo, o conhecimento da reencarnação, ou se tem, não acreditam, ou de alguma maneira ainda estão envolvidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo sentimento de mais e mais amealhar bens materiais. O perispírito desses indivíduos normalmente é um perispírito muito denso, né? Alguns têm um perispírito tão denso, que quando desencarnam, têm dificuldade de reconhecer que desencarnaram, porque o corpo físico, o corpo espiritual quase que se confundem diante da densidade do perispírito, né? Os espíritos superiores, eles têm o perispírito assim tão mais elevado, tão mais aerado, vamos dizer, tão mais fluídico, que eles conseguem volitar de planeta a planeta, né, em missão, em trabalho, porque já adquiriram essa constituição muito fluídica, né? E eles também, assim como tudo que nos cerca, eles transitam pelo fluido cósmico universal nesse processo de evolução. Então, a gente percebe que a nossa necessidade de modificar a nossa moral ela está muito ligada à modificação molecular,
muito ligada à modificação da nossa matéria físico-espiritual, né? Então, quando a gente fala no exercício do perdão, como uma forma de evolução, nós estamos cuidando de um aspecto que nos possibilita transformar essa condição e nos tornarmos pessoas mais fluídas. Isso tem uma consonância assim muito grande com a região em que a gente vive. Se nós nos lembrarmos que no nosso sistema solar, um dos planetas que abrigam os espíritos mais evoluídos é Júpiter, né? E se a gente pensar que Júpiter, do ponto de vista material, é um planeta gasoso, né, inóspito à nossa vida, nós não temos a mínima condição de, com o nosso corpo, habitarmos Júpiter. E pelo peso do nosso perispírito, nós não temos condições espirituais também de chegar nesse planeta. Então a gente percebe que essa densidade nossa, né, pesada que nós temos, elas, além de nos chumbar aqui, nos impede de estar num plano mais elevado. Então, quando a gente fala em perdoar, porque é um passo que a gente começa a se espiritualizar, começa a entender verdadeiramente as lições de Jesus no sentido da justiça, amor e caridade, tudo aquilo que ele nos falava, né? E esse processo de transformação, ele, antes da gente pensar em perdoar, né, como Jesus dizia, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mas antes da gente pensar nesse aspecto, nós precisamos primeiro fazer uma viagem ao nosso interior. Nós temos a necessidade de, primeiro, perdoarmos a nós mesmos, né? Perceber os nossos equívocos, né? E procurar corrigi-los, né? Porque de sã consciência ninguém pode ser capaz de exercitar o perdão tendo uma mágoa no coração consigo próprio, não tendo se perdoado por algumas atitudes que possa ter adotado. Então, o primeiro passo, na verdade, consiste em que a gente possa verdadeiramente estabelecer um processo de autoconhecimento, né? Porque se a gente também parar para pensar que não tem nada para perdoar, que nós somos perfeitos, a gente também está cometendo o equívoco de não nos conhecermos a nós mesmos. E a gente lembra da recomendação do conhece-te a ti mesmo. É isso. Então a gente precisa fazer esse mergulho interior para eliminar aquela mágoa que a gente tem no coração com alguma coisa que nos incomoda e que, de certo modo, ela se reflete diante das pessoas, né? Então, o que acontece? De um modo geral, essa questão de se auto-perdoar, ela é uma coisa que nós vamos encarnando, reencarnando, praticando uma série de fatos, de atos, né? Alguns deles contrários à moral evangélica, contrários aos ensinamentos de Jesus. E aquilo vai ficando, né, guardado no nosso perispírito, porque a gente sabe que quando a gente desencarna, a nossa bagagem moral ela vai no perispírito. Vai no perispírito para que a gente possa fazer as correções nas encarnações vindouras, né? Então, muitas vezes, essa mácula moral que a gente tem, aquela marquinha que a gente tem, ela fica marcada no perispírito, e quando a gente desencarna, vai junto, quando a gente reencarna, ela nos acompanha de volta e ela se instala, às vezes, uma forma de doença no nosso corpo físico. E muitas vezes ela desaparece como uma coisa no sentido de uma dor que não se consegue identificar, de uma questão melancólica, de uma tristeza sem saber o porquê daquela tristeza. Porque aquele sentimento ele fica latente, né, dentro de nós, até um ponto que ele possa eclodir e a gente cuidar dele. Mas enquanto ele fica latente, ele fica nos incomodando, fica dentro do nosso subconsciente. A gente muitas vezes não consegue entender e não compreende, até porque em determinados momentos a gente tem uma vida do ponto de vista material satisfatória, as coisas parecem que fluem bem, mas tem aquele espinhozinho lá dentro, nos magoando, nos machucando, e a gente não
consegue identificar, até que um dia a gente aguça essa percepção e a gente consegue se lembrar disso, né? Então, quando a gente reencarna, estamos aqui com as nossas mazelas no perispírito, a gente, para formar o nosso corpo perispiritual que nos possibilite, na vivência em que nós encarnamos, evoluir, ele agrega as condições materiais do plano em que a gente encarna ao nosso perispírito para que a gente possa cumprir tudo aquilo que nós devemos. E a gente lembra também, quando está desencarnado, lá no plano espiritual, a gente assume o compromisso de resolver essas questões. Só que encarnados, através do benefício do esquecimento, né, a gente não lembra, né? Então, por isso que eu digo que essa questão fica latente. Quando a gente está desencarnado, ela está ali, né, nos nossos olhos. Mas quando a gente reencarna, ela fica latente, porque nós precisamos, por nós mesmos, identificar essas condições e buscar a nossa melhora espiritual, né? Então, essas sensações elas se modificam pela natureza das vibrações da força psíquica, né? Se essas modificações forem pela sua intensidade, duração, de molde a ultrapassar um limite mínimo, as sensações serão registradas no perispírito de maneira consciente, ou seja, haverá a percepção, nós perceberemos aquilo que está nos acontecendo, né? O espírito tomará conhecimento do que está ocorrente, a chamada memória de fixação. Se esse limite mínimo não for atingido, haverá o registro da sensação, mas somente no inconsciente. É quando aquilo nos incomoda e a gente não percebe por que está incomodando. A sede da memória é o perispírito, que armazena, registra e conserva todas as percepções, todas as volições e todas as ideias da alma, né? Então, feito isso, a gente, com essa história do sentimento de culpa, né, quando a gente estabelece esse sentimento, que necessita de reparação, nós estabelecemos uma tela mental de grande resistência, levando-nos a reviver constantemente o erro, praticando o que muitas vezes não conseguimos aceitar, mas que está registrado na nossa memória. O estado mental que nos indica o lado ruim da nossa personalidade, ele gera reequilíbrio enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Daí o que acontece? Muitas vezes, né, por uma questão de orgulho, de ressentimento, a gente às vezes não quer praticar um determinado ato em relação a alguém que reputamos como adversário, alguma condição que a gente esteja envolvida. E embora o nosso coração caminhe no sentido de resolver aquilo, mas o nosso orgulho nos força, muitas vezes, a tomar uma decisão mais drástica, né? Mesmo contrariando aquele sentimento interno. Tem uma música do Chico Buarque de Holanda chamada Fado Tropical, e que no meio dessa música tem uma poesia, que é declamada, a poesia no meio da música, eu não me lembro da poesia toda, mas tem um trecho que me toca muito, porque esse trecho ele nos remete exatamente a essa luta interna que nós temos entre fazer o certo e fazer o errado, né? Então, o trecho da poesia fala assim: e se a sentença se anuncia justa, a mão cega, mais que depressa, executa, porque senão o coração perdoa. Então a gente toma atitude logo, porque senão a gente vai perdoar, a gente vai procurar compreender. O orgulho não nos deixa ter esse tipo de postura. Então, esse é o problema, né? E a gente precisa lembrar que quem perdoa se liberta. O perdão é uma libertação, né? Esse ato de caridade não reflete somente quem perdoa, mas também quem se beneficia desse perdão. Então a gente fala assim, mas eu tenho uma dificuldade extrema de perdoar. Eu não sei como perdoar alguém. Bom, o primeiro passo, né, que a gente leva para pensar em perdoar é lembrar do que Pedro pergunta a Jesus: mestre, até quantas vezes devo perdoar os meus inimigos? Até 7 vezes? E Jesus responde: não, Pedro, perdoarás não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Uma aritmética simples, 490 vezes. Ou seja, indefinidamente, porque imagine alguém, você primeiro contar 490 vezes para estabelecer
algum aspecto de perdão em relação a alguém. Então, é uma coisa complicada, né? Então, a gente precisa se lembrar disso. E, lembrando disso, que nós devemos sempre perdoar, o primeiro passo qual é? É orar, né? Orar. Porque Jesus falava, orai pelos vossos inimigos, né? Perdoai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Então, a gente tem aquela dificuldade. Então, vou orar por aquele que é meu desafeto, vou orar pelo meu inimigo, vou orar por aquele que fala mal de mim, aquele que chuta o meu cachorro, que roubou a maçã da minha casa. Vamos orar por essa pessoa? Vamos, vamos. Primeiro dia, talvez a oração saia trincada, saia pela metade, você desista. No segundo dia, você consegue fazer ela completa, com o dente rangido, mas consegue. No terceiro dia o dente já não fica rangido e vai por aí afora. Aí tem um dia, tem um ponto que se você está orando todo dia, aquilo vai tomando conta de você de uma maneira que você não percebe e que aí você passa a fazer isso de um aspecto natural. Quando você começa a fazer isso de um aspecto natural, essas boas vibrações passam a fazer parte da sua oração. Elas passam, então, a fazer aquele efeito, principalmente sobre você e também pelo beneficiário das suas preces. Então, o primeiro ponto é a gente trazer para o nosso coração essa paz, esse equilíbrio, para que a gente possa verdadeiramente pensar em se perdoar e pensar em perdoar aqueles que a gente reputa como nossos adversários, né? Então, o perdão é um ato de bom senso e de inteligência. Ele te ensina que o importante na vida é vencer a si mesmo, né? O perdão significa a responsabilidade que cada um deve ter em se fortalecer, né? O perdão é força. O perdão é um ato de força. O perdão é uma escolha. O perdão não é uma imposição, é uma escolha. Fraqueza não é perdoar. Fraqueza é não reconhecer as dificuldades do nosso semelhante. É não reconhecer que o nosso semelhante ainda entendeu menos do que nós essa questão de superar as dificuldades, né? Então, perdoar os nossos inimigos é pedir perdão para si mesmo, né? Quando a gente está perdoando, pedindo perdão aos nossos inimigos, aos nossos caluniadores, nós estamos pedindo perdão para nós mesmos, porque nós sabemos que em toda contenda a culpa pode ser tão nossa quanto daqueles a quem reputamos culpados, né? Quem mais evolui é quem perdoa com mais facilidade, né? Quando a gente perdoa aos outros, é caridade. Quando a gente se perdoa, é um processo de autocura, né? Que nós estamos curando as nossas mazelas, tirando o ódio, a mágoa e o rancor dos nossos corações, né? A gente perdoar ao próximo, aos nossos familiares, aos nossos amigos, né? Aos nossos confrades, todos aqueles que aparecem no nosso caminho, não à toa, mas por uma razão especial de nos concitar a evoluir através de interagirmos com eles de uma maneira amistosa ou não, mas todos nós temos algo a ensinar e a retificar com aqueles que estão próximos de nós, né? E a gente lembra da questão 909, do capítulo 12, né, do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral. Questão 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos respondem: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Nossos irmãos evoluídos, mais evoluídos do que nós, né? Eles nos garantem que esse esforço que a gente reputa assim como terrível, como difícil, como complicado, que é perdoar, do ponto de vista espiritual, para quem está elevado, é uma coisa tão insignificante, que eles, apenas pela perfeição moral que eles já adquiriram, que eles podem compreender porque a gente não os exercita. Porque, na verdade, é o orgulho que nos move, muitas vezes, a não exercitar o perdão, né? E a gente, com isso, quando a gente não perdoa, não se auto-perdoa, a gente cria os chamados mapas mentais, né? Mapas mentais, eles inadequados, eles nos levam
a caminhos tortuosos, impedem a pessoa de evoluir, né? O pensamento conduz a um sentimento, o sentimento conduz a ações, as ações conduzem a resultados. Não? Então vamos lá, faz 3 anos que aconteceu o fato. Esse é o pensamento. Me lembro o quanto eu sofri. Esse é o sentimento. Nunca vou perdoar. Essa é a ação. Mágoa, ódio e ressentimento é o resultado. Então, faz 3 anos que nunca aconteceu. Me lembro o quanto sofri. Nunca vou perdoar. Então, o resultado disso é que eu adquiro mágoa, ódio, ressentimento. E o que é o ressentimento? Ressentimento é sentir novamente aquilo que nos incomodou. É você pegar aquela comida que não acaba e requentar ela todo dia para você comer, ela vai ficando sem gosto, não vai tendo mais nenhum efeito em você. E nós fazemos isso com os nossos sentimentos. Alguém me ofendeu, eu me senti ofendido barbaramente lá atrás, e aquilo aconteceu, eu sofri muito. Mas eu continuo revivendo, ressentindo, trazendo para os dias atuais tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Ou seja, eu não quero me afastar dessa dor, não quero me afastar desse incômodo. Eu quero ter aquele masoquismo de ficar sofrendo por aquilo que me foi feito. Então, e o ressentimento, né, que é viver de novo aquela mágoa, né, ele nos causa separação de amigos e de familiares, que é muito comum isso até, problemas psíquicos, enfermidades, né? A gente fica doente por conta de todas essas questões, morte, suicídio causado por depressão aguda ou desespero proveniente de profunda decepção, assassinato, resultado de ódio, desejo de vingança. Temos ressentimento na religião, né? A gente tem aquela ideia, por exemplo, os espíritas, de um modo geral, nós queremos fazer o melhor pela nossa casa. Queremos que aquela casa seja conduzida do modo como nós entendemos que é o melhor possível. Só que o nosso melhor possível, ele se choca com o melhor possível do outro, né? Porque qual o melhor possível seria o melhor possível verdadeiramente, né? A gente acha que é, dentro da nossa concepção, dentro daquilo que a gente percebe, dentro do que aquele julga, que possa ser verdadeiramente uma coisa salutar para a casa. Mas não é, pode não ser, o outro pode estar certo. E como 2 bicudos não se bicam, né? E aí, o que é que acontece? Aí aquelas dissensões, a pessoa vai embora, vai para outra casa, e fica aquela mágoa, aquele azedume entre as pessoas, né? Impede também a comunhão com Deus, porque você, com esse tipo de sentimento no coração, como é que você vai ter uma proximidade com Deus, com os ensinamentos de Jesus, se seu coração está com esse ressentimento, às vezes por uma tolice, por algo que não justificaria chegasse ao resultado que chegou, né? É uma questão da gente entender, classificar, né? Porque muitas vezes a gente se ofende por algo que para outro não tem nenhum problema, né? Você chama a pessoa de uma coisa que para ela é ofensa, para outra é motivo de piada, de alegria. Não, então a questão de nos sentirmos ofendidos, ela está muito vinculada aos nossos melindres, né? Às vezes nem é tão ofensivo assim, ou então não é ofensivo mesmo. Nós aqui classificamos dessa maneira, porque aquilo de certa forma nos afeta o orgulho, né? Então, as características do perdão é que o perdão é universal, ele tem que ser uma atitude constante, né? Uma atitude independente da pessoa se arrepender ou não. Então, o que é essa atitude da pessoa se arrepender ou não? Quando se diz que o perdão é incondicional, é que o perdão verdadeiramente não estabelece nenhuma meta a ser batida, nenhuma troca, né? Não é bilateral, né? Eu só te perdoo se você perdoar, nada disso. É você com você mesmo, né? Você, não importa se a pessoa vai entender o seu perdão, se vai aceitar, né? Não importa. Como é uma condição individual, você que importa nesse processo. Você que deu início a esse processo de acabar com aquela querela, né? Porque nós sabemos que somos individualidades e que temos o nosso livre-arbítrio. Não, o exercício do perdão, ele não vai ser feito por Jesus,
pelos nossos benfeitores espirituais, são atitudes nossas, né? Atitudes que só cabe a cada um de nós realizar. Então, se você estabelece na sua cabeça o sentimento de que deve superar algum fato que te causou algum tipo de constrangimento ou de dor, cabe a você perdoar esse fato, né? Se reconciliar com isso e tocar a sua vida. Ainda que o outro continue te xingando, não queira muito mais te ver, mas a gente sabe que quando se inicia esse processo, fatalmente o outro lado um dia vai perceber, entende? Porque começa a pensar, por que ele me perdoou, por que ele deu como superado, por que eu estou com esse ódio, por que eu estou com essa mágoa, e aí a pessoa também acaba se envolvendo no mesmo processo. Nós sabemos que muitas relações de ódio, né, de diferenças entre seres, às vezes elas se sucedem por diversas encarnações. Um encarna, obsedia o que está encarnado, aí desencarna, o outro inverte, passa a obsidiar, aí se obsediam encarnados os dois, desencarnados os dois. E se alguém não colocar um freio e tiver o bom senso de dizer basta, hoje eu inicio um novo tipo de relacionamento com essa pessoa, isso tende a se perpetuar, às vezes por várias e várias encarnações, as pessoas perdendo um tempo enorme e cada vez mais deixando o seu perispírito pesado, né? Mais e mais nos acorrentando aqui nesse planeta ou em outro similar, né? Com a mesma vibração moral, né? Então, é preciso que a gente estabeleça esse princípio para buscar aceitar esse processo de perdão, né? Então, perdoamos aos nossos pais, irmãos, amigos, cônjuges, a si mesmo. Perdão significa aceitar a essência de qualquer ser humano como a sua própria, de dar-lhe a dádiva de não julgar, né? Ninguém nos agride, nos trai, nos abandona, nos rouba, sem que tenhamos consciente ou subconscientemente provocado tais comportamentos, né? Sempre que guardamos ódio, ressentimentos, mágoas, mais cedo ou mais tarde nós somatizamos uma doença para justificar a perda de energia que nós tivemos, devido à situação provocada por aqueles sentimentos. O perdão favorece a cura. Não adianta rezar e suplicar pela cura se seu coração está bloqueando a energia vital, mantendo vibrações opostas ao bem, né? Você causa sofrimento a si mesmo e aos outros, quando ofende e quando se ofende, né? Tem um americano, Fred Luskin, se eu não me engano, o nome dele, ele tem um livro, ele não é espírita, não sei se hoje é, quando ele escreveu o livro, ele não era espírita, mas a conceituação que ele tem sobre o assunto é muito próxima daquilo que nós aprendemos e tentamos praticar na doutrina espírita, né? Ele tinha um amigo de quem ele gostava muito, era uma amizade muito profunda, e um dia, por alguma razão, houve um entreveiro entre eles e a amizade se desfez, né? Por gostar muito daquele amigo, ele ficou muito chateado e buscou ele ali uma forma de entender aquele processo e poder ele mesmo ficar bem com aquele processo, entender o móvel daquelas atitudes e se reequilibrar. Então ele buscou vários mecanismos, estudou aqui, estudou ali, e conseguiu desenvolver um método próprio que aplicou nele mesmo e que ele conseguiu superar aquela condição. Conseguiu superar e conseguiu ficar bem com todo aquele fato, né? E ele gostou do método e convocou outros amigos, né, que começaram a trabalhar nesse método. Isso criou um processo muito interessante, porque essas pesquisas evoluíram a tal ponto que eles resolveram pegar voluntários, né, e fundaram uma universidade, acho que de Stanford, não me lembro o nome, o chamado Instituto do Perdão, em que eles pegaram grupos de pessoas e entrevistaram, né, e perceberam que aquelas pessoas com dificuldade de perdoar,
elas tinham problemas neurológicos, eram hipertensos, sofriam de problemas. A cachorrada não quer assistir a palestra, estão latindo aqui. Sofria de problemas gástricos, hepáticos, tinha um mau humor, né? Dizem que em Portugal, dizem que a pessoa mal-humorada ela tem maus fígados, não sei se é verdade. Mas exatamente a raiva, o ódio ataca principalmente essas questões. Então, eles fizeram esse trabalho com esse grupo de pessoas que tinham essa condição toda. E me parece que depois de 4 meses, essas pessoas apresentaram uma melhora em seus níveis pressóricos, a pressão voltou ao normal, os problemas digestivos, hepáticos, cardíacos, psicológicos melhoraram acentuadamente. E ele chegou à conclusão que o perdão ele atuou, né, nisso tudo aí, favoreceu uma melhora nos seus estados gerais. Por isso que eu farei aquela questão lá atrás do perispírito, da modificação molecular que o perdão pode proporcionar. A gente mexe com tudo isso. Não é só um sentimento do coração ou da cabeça, é um sentimento que altera a nossa estrutura físico-espiritual. Então, ele, a partir desse processo, né, eles também atenderam mães lá da Irlanda que perderam. Estão me ouvindo aí? A Jacira está com o microfone aberto. Só um minuto. Estão me ouvindo? Pronto. Estão me ouvindo? Fechei. Pode continuar, Paulo. Está me ouvindo? Desculpe. Hã? Abre o seu microfone, Paulo. Estão me ouvindo? Agora estamos. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Assim, então as mães da Irlanda, elas também submeteram esse tratamento e melhoraram daquela tristeza, porque perderam seus filhos naquela guerra insana de católicos e protestantes. Então, esse trabalho foi um trabalho exitoso, né? E ele escreveu um livro depois, e é uma demonstração clara, né, do quanto o perdão mexe com a gente, né? Ele tem uns pontos, né, muito interessantes, né, que eu trago aqui para vocês, né, que é dele, né, da minha autoria, né? Ele fala que perdoar é a arte de fazer as pazes quando algo acontece, quando não acontece como queríamos, né? As coisas não acontecem, a gente fica irritado, zangado, mas a gente tem que perdoar isso, porque nem tudo pode acontecer do modo como a gente quer. Nós somos indivíduos interagindo uns com os outros e cada um tem suas ideias, seu modo de pensar, e a gente precisa realmente aprender a ter esse tipo de entendimento, de interação com os outros, né? Ele fala que o acúmulo das mágoas pode causar problemas físicos, psicológicos, né? E o perdão pode ser considerado como uma cura para doenças físicas e mentais advindas de problemas emocionais ou psicológicos, né? Ele nos fala também que existe um tempo certo em que você inicia esse processo de perdoar, né? Esse tempo certo ele estabelece que é no primeiro momento em que você recupera o seu equilíbrio após a pancada, né? Então é assim, você sofre alguma dor, algum ataque de alguém, aquilo te deixa profundamente contrariado, profundamente sofrido. Então é natural, né, no estágio evolutivo que nós vivemos, que no primeiro momento a gente fique muito irritado, fique zangado, saia chutando o portão, aquela coisa toda, não quer nem ouvir falar em perdão, não quer nem ouvir falar naquela pessoa. Mas é óbvio que esse sentimento é passageiro. Embora a gente possa ficar magoado, mas aquela exasperação inicial, ela tende a diminuir com o passar dos dias. Então, quando ela diminui, que você ainda está zangado, ainda está com dificuldade de engolir aquilo, mas você já voltou a um aspecto quase que da normalidade, é nesse momento que você começa a pensar, a se programar para buscar esse entendimento, para procurar efetivamente se auto-perdoar e perdoar aquela pessoa que você acha que te ofendeu, né? Então, depois, tá. E se a pessoa perdoar, ela pode ficar com a sensação que a pessoa perdoada estava com a razão? Bom, a gente pensa o seguinte,
Então, se você perdoa alguém e fica pensando, eu perdoei, mas ele vai achar que ele está certo. Você não perdoou. Verdadeiramente, você não perdoou. Né? Você acha que perdoou. Na verdade, o perdão, por ser incondicional, não estabelece esse tipo de critério de você pensar isso ou pensar aquilo. Isso equivale a você falar assim, eu perdoo, mas entrego para Deus. Não, perdoa. Né? Perdoar é um ato seu próprio. Só você pode fazer, só você pode entender o efeito que ele causa dentro de você, o que te possibilita fazer todas essas transformações. Né? Então, vamos lá. Como a falta de perdão pode prejudicar as pessoas? Como eu falei, como essa questão de você adquirir doenças psicossomáticas, né? Você se tornar uma pessoa intragável, intratável, que as pessoas não querem estar perto de você, porque você é o chamado mala, aquela pessoa que só pensa negativamente e que não procura viver em paz e harmonia com aqueles que o mundo colocou ao seu redor exatamente para que você possa recuperar isso. Então, saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar aquele fato. Analisar toda a conjuntura que chegou até ali, verificar o nível de sua participação, o que foi que você contribuiu para que aquela situação chegasse naquele ponto. Será que você está tão certo quanto você pensava? Será que não foi você que começou aquilo? Se não nessa, em outras encarnações passadas, quando lá atrás você pisou no pé da pessoa mais forte do que você foi pisado hoje, né? São essas considerações que a gente realmente precisa fazer. Né? Comprometa-se consigo mesmo para fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar era para você e ninguém mais. Entenda seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perdoou, que o perturbou. Sim, ele não quer se reconciliar com você. Ou nesse momento que você o perdoou, não dá ainda para conviver, porque há uma relação de desgaste muito grande. Mas não importa, faça a sua parte. Se livre desse sentimento que te impede de evoluir, que te corrói as entranhas, que te atrapalha física e espiritualmente. E outra coisa, você também perdoar, às vezes você perdoa a pessoa, essa pessoa tem um comportamento super equivocado. Perdoar não significa endossar o comportamento dela, não significa ser cúmplice das atitudes dela. O que importa é o sentimento que você tem com aquela pessoa. Quando você perdoa, você não está julgando aquela pessoa, endossando, absolvendo. Não, é um ato seu, um sentimento seu que merece ser reparado. Né? Tenha uma perspectiva correta, reconheça que o seu aborrecimento vem dos sentimentos negativos e desconforto físico que você sofre agora, e não daquilo que ficou lá atrás no passado, que até hoje vem sendo ressentido por você, atrapalhando a sua vida. Né? Desista de esperar de outras pessoas que elas te deem aquilo ou façam aquilo que você acha que elas devem fazer. Né? Porque a gente tem esse hábito, né? De ditar os destinos da pessoa. Isso é muito comum no ambiente familiar, quando a gente escolhe as profissões dos filhos, né? Quando a gente quer que eles façam isso, façam aquilo, que não é absolutamente da vontade deles. E a gente não respeita isso, acreditando que o que nós escolhemos é o melhor para eles, o que é um equívoco danado. Cada um tem suas escolhas, e quando somos individualidades, é exatamente isso. Nós somos criaturas únicas e que temos os nossos anseios, as nossas expectativas, né? As nossas vontades próprias, né? Porque nós temos esse livre-arbítrio. Se você não permite que a pessoa tenha esse livre-arbítrio por achar que a sua opinião é melhor, você está invadindo o terreno alheio e impedindo que essa pessoa possa verdadeiramente exercitar a sua vontade livremente. Né? Então, vamos lá. Desista de esperar coisas que elas não escolheram dar para você, com certeza. Coloque sua energia em tentar alcançar seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Vá pensar numa coisa positiva. Não ficar lembrando aquilo toda a vida e querer crescer por algo que te aborreceu, que te causou incômodo tão grande, te traz esse desconforto até hoje. Busque o aspecto positivo de tudo isso e faça daí uma história diferente. Né? Lembre-se que a vida bem vivida é a sua melhor solução. Modifique a sua história de ressentimento
de forma que ela o lembre da escolha que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você contar. Agora, perdoar é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente acha que perdoou, eu perdoei. Mas eu digo a vocês que no alto da minha idade, que não é pequena, em toda a minha existência, eu acredito que perdoei uma pessoa uma única vez. Por quê? Porque muitas vezes aconteceram fatos, tudo bem, ficou tudo bem, mas eu nunca fui confrontado para saber se eu perdoei de verdade. Uma vez eu fui. Então eu sei que aquela pessoa, efetivamente, as coisas ficaram bem comigo e com ela. Ela também ficou bem com isso. Porque houve um confronto depois desse processo e foi indiferente. Outros aí que na estrada aí a gente acha que perdoa, mas não houve confronto. Mas tudo bem, ficou o sentimento que está superado. Que é esse tipo de sentimento que nós temos que ter. Precisamos lembrar que Jesus nos falava disso, do amor. O amor é o móvel das nossas vidas, o amor é que nos faz evoluir, que nos conduz a um plano melhor, né? De experiências, um plano melhor de vida, a um estado de espírito sereno e tranquilo, né? Que possamos melhorar e ir lá para Júpiter, que no nosso sistema é o planeta mais evoluído. E aí eu vou ler um trechinho aqui de uma poesia de Alberto de Oliveira, de Olavo Bilac. Olavo Bilac era apaixonado pela irmã de Alberto de Oliveira, o poeta saquarimense, né? E escreveu uma poesia para ela. Né? E a poesia é muito interessante, né? E fala o seguinte: ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então é isso, quem ama de verdade, que perdoa e que vive bem, ele ouve as estrelas, ele entende o mar, os pássaros, as florestas, entende toda a obra de Deus, tudo de belo que existe nesse planeta e que passa batido diante da nossa imperfeição moral. Né? E a gente lembra de João Evangelista, centenário, né? O único apóstolo de Jesus que desencarnou de causas naturais, quando preso lá na ilha, porque tinha um poder de vibração amorosa tão grande, falava tão bem do amor, que ele convencia todo mundo. Né? Os seus guardiões convertiam-se ao cristianismo pela essência amorosa que ele tinha. Né? Ele desencarnou dizendo, filhinhos, amem-se, né? Era a expressão do amor. Ele, por não ter para quem pregar lá na ilha, ele pregava para as pedras, para o mar, para as árvores. Né? Os peixes se reuniam aos pés do penhasco, e ele só falando de amor. Não que os peixes tivessem a inteligência de entender o que ele dizia, mas a sua força amorosa, a sua vibração tão grande atraía a toda aquele cardume que ficava ali paradinho, recebendo aquelas boas vibrações. Esse é o objetivo da gente, né? Crescer, evoluir de uma maneira tal que a gente possa entender o amor em sua plenitude. Né? Como o poeta que, de tão apaixonado, o sentimento de amor tão grande que tinha por Amélia de Oliveira, irmã do Alberto de Oliveira, ele disse que era capaz de ouvir as estrelas. Então, meus irmãos, eu espero que, sinceramente, todos nós possamos evoluir a um ponto tão grande que sejamos todos capazes de ouvir e de entender as estrelas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi ótimo. Um beijo no coração. Nós que agradecemos, Paulo. Muito bom, adorei. A gente repensa na nossa vida, na nossa trajetória, né? Dos erros e pedidos de perdão. Temos que pensar mesmo, repensar. Né? E vamos seguindo em frente, e a cada dia que passa a gente analisa mais um pouquinho da nossa vida e pede mais perdão, e vamos em frente. Isso aí. Bom, meus amigos, alguém quer conversar com o Paulo, fazer alguma colocação? Estejam à vontade nesse momento. Eu não acredito, nem Fernando, nem Regina.
algumas coisas. Foi tudo bem colocado, não tem. Foi muito bem explicado. E não tem como. O que perguntar? Fernando tem? Eu não tenho. Ele Dúvida, colocou eu muito sempre bem, com tenho. precisão. A minha vida é um poço de dúvidas. A de todos nós. Então pergunte. Hã? A vida de Eu todos pergunto. nós é um poço de dúvidas. Ô, Paulo, sabe o que eu estava pensando aqui? Ah, Se tem uma relação, porque nós temos a encarnação, eu já tenho uma quilometragem encarnatória significativa sob o ponto de vista estatístico. Será que fica mais fácil a gente perdoar quando a gente já está do meio para o final, ou no final da encarnação? mas, Ou bom, será que não tem jeito? não é Vai isso. depender do espírito. É, Eu me na- acho hoje mais relevante do que eu tinha uns 40 anos, na época que eu estava no labor, naquela briga lá na academia, aquelas competições doidas. Entendi. Na verdade, a gente é um processo, né? Então, muitos jovens aí, bem jovens, já têm esse sentimento, mas isso também é resultado de outras existências. A gente precisa lembrar que não é só nessa vida que a gente resolve tudo, isso é um somatório de experiências, né? Então, por exemplo, quem já está preparado, quem está já no finalzinho da vida, já com seus 80 anos, 90, 118 anos de idade, então essa pessoa ainda tem alguma dificuldade de perdoar, mas isso já está muito latente nele, né? Aí, quando reencarna, esse processo acompanha, aí fica mais fácil. Então, na juventude já está perdoando, aí isso é um processo, porque isso é uma coisa que vai crescendo. A gente sabe que moralmente a gente não retrocede. Então, aquela conquista que a gente faz em relação a perdoar alguém é um processo realmente. Não deu nessa, claro que a gente não vai deixar intencionalmente por isso, mas se não deu nessa, na outra a gente já tem esse preparo que fica mais fácil. Aí não precisa esperar até o finalzinho para perdoar. Eu penso assim, claro. Vai interiorizando o aprendizado. Isso, exatamente. Só isso. Aí amadurece. O espírito amadurece. Aí quando Todos fica nós maduro, aqui, cai da árvore. Isso aí. Se nós fizermos exercício aqui, isso é uma coisa individual, olhar para trás, quantas situações nós já vivenciamos, o Paulo até citou aqui algumas, em que hoje a gente olha de maneira completamente diferente. Sim. E a gente não, né, a gente perdoa, eu acho que como você falou, no nível de pensamento, consequentemente espiritual, muitas pessoas que eu tive embates e tal, não estão nem mais encarnadas, né? Mas eu olho para aquilo como passado, pô. Você vai poder perdoar no plano espiritual. Sim. Não, às vezes, até o desencarnado, o espírito, como ele, às vezes pode estar com mais possibilidade, ele entende aquele sentimento de perdão da gente. Sim. Né? Pô, não tinha nada a ver. E, em geral, muita coisa, eu acho que no plano material é tudo sempre, por incrível que pareça, é mais fácil do que no plano moral, né? No plano espiritual a também gente a visão é esperava. ampliada, né? A gente amplia mais a visão e a gente percebe, às vezes, que perdeu a oportunidade, que a gente reencarnou exatamente para se acertar, né? Às vezes vê na mesma família, às vezes não se acerta, né? Aí quando desencarna, caraca, Ô, Paulo, perdi. Eu faço outra pergunta. Será que a gente reencarna para continuar uma briga? Não, jamais. A gente reencarna para superar, para resolver. Para amar. A gente não encarna para o mal, amigo. exercício E a função da reencarnação é justamente amar. Sim, Você aprender a amar. aprender a amar, isso. Não tem outra. Ninguém reencarna para ser um criminoso. Esse é o objetivo das reencarnações. Deus quer que voltemos até repararmos diante das nossas faltas e o amor. Até nos tornarmos seres evoluídos Por isso a moralmente. convivência familiar. Nem todos são afins. Sim, claro. Muito pelo contrário, não é, Paulo? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitos estão naquela relação familiar para desenvolver o quê? O amor. O amor.
exercitar, pelo menos. Eu sou amigo do Fernando por alguma razão. É. A gente tem É. Abre o microfone, ô Fernando. Eu fiz essa pergunta que eu brigava com o Paulo na outra encarnação, nessa nós viemos irmãos. Não, aqui a gente está bem, né, irmãos, Fernando? Estamos bem nessa. Nós somos, não somos irmãos geneticamente, né? Não somos da parentela Irmãos genética, espirituais. mas temos muita afinidade. Ô, Paulo, eu faço uma última pergunta. A penúltima. Olhando. Oi? A penúltima. Tá. Olhando para esse mundo de hoje aí, eu acho que a coisa é sempre um vórtice, né? A lei de destruição está por aí mesmo. Sim. Né? Que faz parte. Caos e harmonia. Aliás, é uma reflexão que estou terminando agora. Falando sobre nesse contexto de caos e harmonia. O que você acha da necessidade do perdão nesse momento de hoje que nós estamos vivendo? Olhando para o mundo assim globalmente. Mas as coisas que acontecem, seja na biosfera, seja na convivência social, na convivência entre as sociedades. Sim. Você acha que hoje a coisa está mais fácil, está mais difícil? Qual é a tua opinião? Eu tenho uma visão pessimista disso. Eu acho que não está tão fácil assim, não. Porque se tivesse mais fácil, não tinha lá os israelenses massacrando os palestinos, os russos, os ucranianos, né? Não tinha as guerras na África. Não tive alguém falou que existe em curso no mundo mais de 110 guerras. Caraca, você imaginou isso? Então a gente está longe Paulo, desse processo. Mas em que momento da história da humanidade não houve conflito entre os encarnados? Sim, exatamente, pela falta de perdão, de compreensão. Então a gente não está nesse patamar ainda não. De perdoar ainda coletivamente. Não, está mesmo. Está difícil. Não é impossível, mas ainda a gente. O que acontece, né? A gente sabe que nós saímos de um mundo de provas e expiações, né? Estamos começando a botar o pé no mundo de regeneração. Ora, a nossa característica moral ainda é do mundo de provas e expiações, né? A gente está começando a caminhar vagarosamente em relação a uma emancipação moral. Então, a gente precisa compreender que, nesse momento, a gente não tem essa condição absoluta de exercitar o perdão. Nós, aqui reunidos, né, que a gente busca entender doutrinariamente, praticar, a gente ainda tem nossas dificuldades. Então, você imagina o contingente de pessoas que não tem essa visão, imagina aqueles países que acreditam na violência como forma de religião. Então, a gente ainda tem um atraso muito significativo em relação a isso. Espiritual, moral. É complicado. O atraso é muito grande ainda. Eu sou otimista. Não, eu também sou, mas não para agora. Eu acho que... Eu sei que a futuro tudo vai resolver. Eu acredito que faz parte. É como aquele vórtexezinho, ó. É lá e cá. Caos e... Como é o próprio universo. É caos e harmonia. Olha o próprio planeta. Nós, fisicamente, começamos com caos. Depois se harmonizou, as coisas funcionaram. E agora está virando um caos, do ponto de vista não só ambiental, mas de convivência humana, né? Mas talvez a gente seja para a gente poder aprender e mudar. É, claro. Não se esqueça que nós estamos na transição planetária, né? Isso aí. Exato. Mesmo porque o mundo está numa transformação. Transformação. E o ser humano, né, e o planeta, eles evoluem juntos, simultaneamente, conforme cada um vai se melhorando moralmente e espiritualmente, o coletivo vai e o planeta avança. A psicosfera vai se modificando. Isso aí. Entendeu? Mas é o crescimento, é aquilo. Cada um tem que fazer a sua parte. Concordo. Claro. Aí, a maioria será daqueles que sabem perdoar, mesmo que haja aqueles que fazem da guerra a sua religião ainda. Com certeza. Mas a maioria vencerá. E aí o planeta avança e a gente ajuda aqueles a avançarem também. Então, quando a gente voltar aqui, vai estar melhor. Ou são exilados para não atrapalhar o progresso. Sim. Nosso e do planeta. Os exilados da Terra.
Não é verdade? Verdade. Eles serão exilados para deixar que todos aqueles que já conseguem exercitar o perdão e o amor evoluírem junto com o planeta. Sim. É isso aí. Verdade. Nós vamos Então- chegar lá, Fernando. O planeta Vamos. está indo. Vamos. Já Eu não houve posso fazer mais mais guerras. pergunta, não. Eu não posso É, mais fazer pergunta. Já houve mais guerras no passado do que atualmente. Você vê que o Ah, número sim. de A conturbação era conflitos entre maior. nações está diminuindo. Sim. É. É sinal Regina. de que está evoluindo. Regina, não vou falar, eu não ia falar mais não, porque o Paulo disse que era a penúltima, eu fiz a penúltima, virou a última. Não, é para a Eu vou última, falar, a mas última, vai é de a novo. última. Então você está Faz fazendo a penúltima penúltima. de novo. Essa próxima ainda é a penúltima. E olha só, minha gente, eu fico pensando aqui, hoje em dia a guerra é eletrônica. É tudo com um aviãozinho que vai lá e a capacidade de destruição hoje é imensamente maior na época que o nego lutava com pau, depois com espada. Mas quem sofre é o povo. Quem aperta o botão não é É, machucado. Exercício aqui de repente vai ter uma titica ambiental tão grande que o nego vai com essas guerras aí, a destruição tão grande, fora a guerra climática, né? Que a nego vai ter que dar um contra-alt-del. Pô, Sim. peraí, vamos juntar aqui, vamos confabular, né? Vamos ver. É um bom exercício esse sempre, eu gosto de futurologia, né? Como é que vai ser o mundo daqui? Não vou falar. Até porque tempo não existe, eu vou botar daqui uns 200 anos no mínimo. Como é que vai estar esse planeta aqui? Você vai voltar Não, o que a gente. para ver. Você vai ter o prazer de ver. Não, Porque Regina, pelo menos não. aqui, Eu cada um tem 6 mil ainda Não, Regina, eu encarnações conversei. a Eu tenho um amigo meu aí. Não vem Regina, não, porque você não. não é espírito para chegar perfeito, todos nós aqui, precisa mesmo aí de umas 6, 7 mil encarnações. Não, eu não. Pelo Pode amor estar de tranquilo Deus, que você vai ver o Regina, planeta no futuro. Pode estar Eu tenho um tranquilo. amigo meu que disse pra mim que ele já estava bem pra caramba, já estava bom, que já não ia tinha aprendido reencarnar muito da mais. doutrina, só faltava pra ele umas 2 ou 3 encarnações no máximo. Não mandou internar, não? Eu O tive Paulo uma amiga. conheceu. Eu tenho uma amiga que disse que a cigana disse para ela que ela era já tão superior que não ia encarnar mais aqui. Ah, meu Deus. É ruim. Assim, Sabe o que é isso? Falta de estudo. ela já está num nível tão lendo a mão dela na rua. Lendo a mão dela na rua, dizendo que ela estava num nível espiritual tão grande que ela não ia mais reencarnar nesse planeta. É falta de estudo. Nossa. Pode ter certeza. Essa cigana é, vamos dizer assim, para não dizer que é mentirosa, vamos dizer que ela se enganou. Se enganou, se É enganou. fakeana. É Com fakeana. certeza. Hoje é fakeana. Mas uma coisa é verdade, Regina. uma coisa é verdade. A era de provas, o mundo de provas e expiações, ele levou muito tempo, muito tempo. A era da regeneração, ela vai ser mais rápida. Mas esse mais rápida é muito tempo também, né? Muito tempo. Também. Em 200 anos, esse mundo ainda não vai estar... É uma exponencial, perfeito, Paulo. Entendeu? É isso que Segundo eu os acho assim, espíritos, no mundo de regeneração, haverá separação do joio e do trigo. Isso, exatamente. Facilitará o nosso avanço. Mas ela Por só isso vai se ser aperfeiçoar lá no final, quando estiver perto mas de mudar. vai acontecer. Vai, claro. E Dará se Deus certo. quiser, estaremos todos nela. Opa! Se quiser. Deus quiser. Mais 6 mil, né, reencarnações, daí tempo ainda de pegar esse período. Quantas sejam, mas nós chegaremos lá. A minha sorte é que eu sou torcedor do Flamengo. Quando eu reencarnar, vai ser logo no mundo perfeito. Quando a gente desencarnar, que a gente vai saber o peso disso. É verdade. Bom, não, é a coisa muito boa. Vai, Vânia, termina aí o bate-papo. Eu e o Flamengo também. Vamos lá. Gente, muito bom o nosso encontro de hoje. Bastante informações, bastante discussões que só nos melhora, né? Enquanto as nossas dúvidas e quanto às nossas ideias ampliadas no que diz respeito ao nosso caminhar, né?
Que coisa boa trocarmos informações e palavras amigas e elucidativas. Gostei demais, eu tenho certeza que os meus irmãos aqui estão felizes com a tua palestra. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado Eu mesmo. que Mais agradeço. reação, peraí. Tem que reagir. Vamos lá. O Eliane, reage. É muito coração para A mim. nossa reação. É o brinquedinho novo da Regina. Não, e da Eliane É bonito. também. Ele também tem. Nós Só, duas só temos, quem ó. tem máquina nova é que tem isso. Ah lá. É, O meu coração é velho. É. Meu coração é velho. Da Heloísa também. Ai, gente. Então, nesse momento, nós vamos, depois dar os abracinhos, mas vamos ouvir a prece que o Paulo tem para nós, para fechar nossa noite de hoje, tá ok? ok. Mas antes eu quero mais uma vez deixar registrado meu agradecimento, né, por estar participando aqui com vocês, né? Com certeza foi muito bom, vendo pessoas queridas, né? Então, é isso, é um congraçamento que a gente tem, né? Falando de coisas objetivas, coisas que nos fazem, né, pensar acerca da nossa destinação aqui na Terra. Então, fiquei muito feliz mesmo de estar aqui nesse trabalho, tá? Então, vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Jesus, né? Agradecendo a Ele, agradecendo a Deus a vida, agradecendo cada oportunidade que aparece no nosso caminho diário, porque elas são renovadas sempre em prol da nossa evolução. Então, temos gratidão por todos os acontecimentos bons, aqueles que reputamos ruins, porque sabemos que são necessários e não acontecem por acaso, né? Rogamos que todos os seres aqui encarnados possam ter a percepção da realidade da vida espiritual como meta a ser atingida por todos nós nos rumos da perfeição, que é o caminho, o destino final de cada um de nós, no modo que a gente possa compreender o caminho da evolução. Que possamos ter essa certeza firmadas nos ensinamentos de Jesus, na exemplificação de tantos e tantos personagens que tivemos notícia, que já estiveram nesse mundo, personificando o amor, a compreensão, o sentimento de solidariedade, de caridade. Que tenhamos nossas vidas norteadas pelas lições do Cristo, que sejamos praticantes das leis de amor, justiça e caridade. Que possamos ter um olhar a todos aqueles mais desfavorecidos do que nós, encarnados e desencarnados. Que a força das nossas vibrações possa modificar a psicosfera desse planeta, para que a futuro possamos viver num mundo sem guerras, sem fronteiras, sem violências, e que possamos todos viver em paz e harmonia, nos abraçando, trabalhando na grande obra de Deus, que é o progresso através da lei do amor. E que possamos sempre ser gratos aos nossos anjos guardiões que nos acompanham, que nos intuem, que nos conduzem no caminho do bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus queridos, aqui a gente se despede. Até a próxima semana. Até a Nos próxima encontramos vez. de novo para continuarmos nosso estudo e nossa evolução. Obrigada, gente. Obrigadão, Paulo. Fernando, no aspecto, Abraço, pessoal. no Abraço a aspecto todos. material, estou Abraço a esperando o todos. convite para Tá? cerveja. Agora é vinho, Paulo. Agora é vinho. É verdade. Tá no inverno, é vinho. Beijão na Cristina. Dou sim, toda Beijão pra hora. todos. Mesmo Beijão que ela pra não todos. queira. Amanhã. Beijo. Até amanhã, Beijão no Paulo. Marquinhos, Até por onde ele terça. estiver. Até. Tchau, tchau. Até amanhã, Paulo. Até amanhã. Heloísa.